José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando continuidade na nossa série Avaliação de Empresas, hoje nós vamos estudar a eficiência de mercado. A investigação da eficiência de mercado, ela é importante na avaliação de investimentos, porque se os mercados forem eficientes, os preços de mercados fornecerão a melhor estimativa do valor da empresa. E, consequentemente, o processo de avaliação se reduzirá, então, à justificação desse preço de mercado. Por outro lado, se o mercado não é eficiente, o preço de mercado pode se desviar do valor real da empresa. Nesse caso, então, o processo de avaliação vai ser dirigido no sentido de se obter uma estimativa razoável do valor real da empresa. Assim, segundo Damodaran, os investidores que realizarem melhores avaliações serão capazes de obter melhores rendimentos do que aqueles que não fazem, porque eles serão capazes de identificar as empresas que estão sub- ou superavaliadas. Em relação à definição de eficiência de mercado, ela tem que ser específica não apenas em relação ao mercado que está sendo considerado, mas também quanto ao grupo de investidores que é abrangido. Isto é muito improvável que todos os mercados sejam eficientes para todos os investidores. No entanto, é razoável pressupor que um mercado específico possa ser eficiente para um investidor médio. Nesse sentido, um mercado eficiente de capitais, segundo Ross, Westerfield e Jaffe, é aquele no qual o preço das ações da empresa refletem todas as informações disponíveis, quer públicas, quer sejam privadas, nós vamos ver na sequência. Além disso, um mercado eficiente é aquele na qual o preço de mercado reflete uma estimativa não tendenciosa do valor de um investimento. E para isso, segundo Damodaran, é necessário que, primeiro, os preços sejam maiores ou menores que o real, desde que os desvios sejam aleatórios. Segundo, que exista uma probabilidade igual de uma ação estar super ou subavaliada. E em qualquer instante, e além disso, que esses desvios não sejam correlacionados a uma variável observável. Isto é, não existe colinearidade entre os dados. Além disso, se os desvios dos preços de mercado em relação ao real forem aleatórios, nenhum investidor será capaz de encontrar ações super ou subavaliadas, utilizando qualquer que seja a estratégia de investimentos. Dessa forma, para que exista um mercado eficiente no mundo real, é necessário que toda a informação disponível se incorpore o mais rapidamente o possível aos preços das ações, de forma não viesada. Isso significa, então, que sempre que surgirem informações relevantes sobre um determinado título, isso é, informações que alterem as expectativas futuras, o novo preço de equilíbrio ele é alcançado rapidamente. É importante destacar ainda que o nível de preços não se modifica somente em razão de ações específicas da empresa, mas também em função do mercado como um todo, a exemplo da taxa de juros, a exemplo do PIB e da inflação, que afetam todos os títulos do mercado. Assim, pode-se concluir em linhas gerais que o mercado eficiente é aquele na qual é impossível se obter lucros extraordinários utilizando essa informação. Já em relação à hipótese de mercado eficiente,
existe uma implicação subjacente, que é a de mercado eficiente, que é a de que nenhum investidor poderá ter um desempenho melhor do que o mercado, utilizando-se de uma estratégia de investimento comum. As principais implicações de um mercado eficiente, segundo Damodaran, são as seguintes: os custos de pesquisa e avaliação do patrimônio líquido suplantariam os benefícios da informação, já que a probabilidade de se encontrar uma empresa sub- ou superavaliada é de 50%. Outra implicação da eficiência de mercado é que uma estratégia de diversificação aleatória do perfil de ações ou a indexação aleatória ao mercado, cujo custo é baixo, seria sempre superior a qualquer outra estratégia de investimento. Ou seja, não haveria necessidade de existirem os gerentes de carteira e os estrategistas de investimentos. Uma outra afirmativa é que a estratégia de criação de uma carteira e somente negociar quando houvesse necessidade de caixa seria superior a qualquer estratégia que exigisse frequentes negociações, devido à relação custo-benefício, naturalmente. Ainda em relação à hipótese do mercado eficiente, segundo Ross, Westerfield e Jaffe, eles observam que em um mercado eficiente, os investidores somente obterão, em média, uma taxa normal de retorno. Dessa forma, a esperança é a de receber o valor justo dos títulos vendidos, isso é, que se receba o valor presente dos títulos que foram emitidos. Além disso, a análise da eficiência de mercado ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é a velocidade com qual o mercado reage às novas informações que se tornam disponíveis. E o segundo aspecto é em relação à adequação dessa reação. Em relação às evidências empíricas, com relação à velocidade, segundo Fama, 1970, Ross, 76, Patel e Olson, em 84, são bastante claras. Então, evidências quanto à velocidade são bastante claras. O mercado reage rapidamente a novas informações, inclusive se antecipando à sua divulgação. Já no que diz respeito à adequação, as evidências não são tão claras assim, existindo evidências favoráveis e outras desfavoráveis a essa tese, o que é razoável, haja vista a heterogeneidade de expectativas existentes entre os investidores. Em razão disso, então, as pesquisas nesse campo evoluíram para classificar a informação em potencial em três grandes categorias. Nós teremos, então, uma hipótese de mercado eficiente na forma fraca, uma hipótese de mercado eficiente na forma semi-forte e uma terceira hipótese de mercado forte. Vamos ver cada uma delas. Mas antes disso, é importante observar que, em linhas gerais, pode-se afirmar que a opinião dos pesquisadores e especialistas está dividida em relação a qual dessas hipóteses de mercado, fraca, semiforte ou forte, prevalece nos mercados. Todavia, evidências a favor da eficiência semiforte são evidentemente mais convincentes do que a das demais formas. Então, em linhas gerais, nós vamos ver se a maioria dos pesquisadores entende que o mercado, ele na realidade tem uma eficiência semi-forte. Vamos iniciar então pela hipótese de mercado na forma fraca, onde os preços dos títulos refletem completamente as informações implícitas nos preços passados. Isso é, a informação pode ser obtida apenas se observando os preços passados. Segundo Hendricks e Van Breda, 99, as pesquisas realizadas amparam essa hipótese como sendo existente. Nesse sentido também, Ross
Westerfield e Jaffe, citam que o mercado de capitais é considerado eficiente em termos fracos quando incorpora integralmente a informação contida nos preços passados, não utilizando qualquer outra informação, a exemplo de lucros de anúncios relevantes em relação à empresa, entre outros. Além disso, em termos econômicos, a eficiência de mercado na forma fraca decorre da facilidade e do baixo custo dos investidores obterem padrões de comportamento dos preços das ações. Isto é, qualquer investidor seria capaz de encontrá-los. Já em relação à hipótese de mercado eficiente na forma semiforte, nessa hipótese, os preços dos títulos refletem toda a informação relevante publicamente disponível, o que engloba então toda a informação pública, isso é, aquela informação obtida observando-se os preços passados e as informações publicamente disponíveis. Dessa forma, essa hipótese se situa entre a forma fraca e a forte. De modo geral, ela é aceita para o mercado de títulos de países como os Estados Unidos. Entretanto, existem alguns estudos que chegam a conclusões diferentes naturalmente. Também Ross, Westerfield e Jaffe observam que o mercado é eficiente na forma semiforte quando os preços refletem completamente a informação publicamente disponível, a exemplo das demonstrações financeiras das empresas e das séries históricas de preços. Já em termos econômicos, a eficiência de mercado na forma semiforte pressupõe que os investidores possuem alguma qualificação em termos de economia, em termos de estatística, em termos de peculiaridades da indústria e de empresas específicas. Em razão disso, a sua obtenção tem um custo alto e, naturalmente, a sua oferta é limitada. Já na hipótese de mercado eficiente na forma forte, os preços dos títulos refletem toda a informação relevante disponível, o que engloba então toda a informação pública e privada, que é a informação privilegiada. Isso é, a informação pode ser obtida observando-se os preços passados, as informações publicamente disponíveis, bem como as informações privadas. Na prática, não existe nenhuma comprovação empírica de que essa hipótese efetivamente exista. Nesse sentido, segundo Ross, Westerfield e Jaffe, a eficiência forte incorpora tanto a eficiência fraca quanto a semiforte. Haja vista que, segundo ela, qualquer coisa relacionada ao valor da ação que seja conhecida por um investidor está refletida integralmente no preço da ação. Em termos econômicos, a eficiência de mercado na forma forte pressupõe que mesmo os investidores que possuem alguma informação privilegiada não são capazes de obter ganhos com a sua utilização. Bom, muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.